Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da IBD. Nós estamos já gravando a terceira aula. Nós estamos comentando a terceira lição da classe dos adultos. A classe dos adultos esse trimestre, primeiro trimestre de 2024, está tratando sobre a igreja, o corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo, não é? E nós, nesta lição de número 3, estaremos aprendendo uma lição muito interessante. Estávamos precisando desse assunto nas igrejas, que é um curso básico de teologia praticamente, porque vai se tratar da eclesiologia, né? Da doutrina da igreja, e nós estávamos precisando desse assunto, né? E chegou no momento muito propício para o nosso conhecimento e aprendizado, por que não dizer, ok? E nós vamos estar tratando hoje sobre a natureza da igreja. A natureza da igreja é o nosso assunto hoje, né? Nós vamos estar trabalhando sobre esta lição, que é o assunto. É o tema da lição, a natureza da igreja. Não é? Como vamos ver várias concepções da natureza da igreja, podemos ver a concepção romana, católica romana. Os romanos creem que a igreja é um organismo mundial, hierárquico, sob o comando do Papa em Roma. Segundo J.F. Moe, editor de um artigo em Indiana de Hitler, ele compara a igreja como uma árvore e diz que as folhas representam a laicidade pelo mundo inteiro, então a comunhão direta com os seus respectivos paróquios, né? Os ramos menores da árvore mística, né? Que eles chamam de os paróquios, que seriam os padres no caso, né? Os sacerdotes que por sua vez da comunhão direta com os seus bispos, isto é, os ramos maiores e todos os bispos que estão em comunhão direta constantemente com o soberano, o pontífice, isto é, o tronco ou a árvore interna. Eu creio que eles não estão pensando mais assim com um cidadão que está aí, né? Mas deixa quieto, não é nossa questão, né? Nós vamos tratar sobre a natureza da igreja de Cristo e não denominacional, né? Nós temos a igreja como concepção nacional, temos a igreja como concepção denominacional, temos a igreja como concepção universal e a igreja como concepção agregada. A concepção nacional, isso se explica a igreja na Inglaterra, a instituição nacional, com o rei da Inglaterra, por exemplo, né? Que é a cabeça. Quem governa é a rainha, lá o rei, enfim. Essa é a igreja nacional. Temos a concepção da igreja denominacional, que ouvimos, por exemplo, da igreja metodista episcopal do sul, igreja metodista do norte, igreja Assembleia de Deus, igreja Jesus foi ali já volta, igreja Poleiros e vários outros negócios aí, entendeu? Sem essas concepções denominacional. Uns tantos ignorantes, né? No caso da falam sobre as igrejas da Convenção Batista do Sul, ou Batista do Sul e etc, né? E outros, nós temos a concepção universal. Essa questão da concepção universal é a igreja que se compõe de todos os salvos em todo o mundo. Isso tratamos na lição passada, só aqui aclarando um pouco mais, né? Qualquer tempo dado a toda a gente salva que já viveu, ser vivos agora ou falecidos, né? Assim a igreja é conhecida como igreja sendo universal e invisível. E a igreja agregada, que é todas as igrejas, grupos religiosos tomados, agregados, são algumas vezes chamado a igreja, definição dentro do seu contexto no mundo, tá certo? Quando vamos trabalhar essa questão dos empregos, nós não vamos trabalhar isso, que é a questão da palavra eclesia e etc, né? Mas a igreja, na nossa lição aqui, vamos abrir a lição propriamente dita, nós vamos ver
que o comentarista dividiu em 3 tópicos. Primeiro, a natureza da igreja na dimensão confessional, depois a natureza da igreja na sua dimensão local e universal, que é o que eu já tratei aqui. E nós também a concepção da igreja, a igreja na sua dimensão comunitária, né? Nós vamos observar que dentro desse contexto o comentarista colocou um texto de 1 Coríntios, capítulo 12, no seu verso de número 12 a 27. Quero fazer uma observação sobre o texto, porque assim como o corpo é só um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, e assim Cristo também, pois todos fomos batizados em um espírito, né? Todos foram batizados em espírito, formando um só corpo. Qualquer que é judeus, que é grego, que é servo, que é livres, todos temos bebidos de um espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se por disser, se o pé disser, porque não sou a mão, não sou o corpo, não sou por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todos o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Né? Mas agora Deus colocou membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem só um membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há um só membros, mas um corpo. Né? Eu olho não por dizer a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça, os pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parece ser mais fracos são necessários. Se os que reputarmos serem menos honrosos no corpo, esses honraremos muito mais. E os que em que nós são menos decorosos, muito mais honraremos. Porque os que em nós não mais são mais honestos, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual ao cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Né? Esse é o texto bíblico proposto na nossa lição. A igreja como corpo, por exemplo, nós temos aqui o uso prospectivo. O que é isso? As duas passagens da espiritualidade da igreja se referem a uma assembleia futura, né? A igreja que abarca os eleitos de todas as épocas, segundo a etimologia da palavra original. A igreja, no sentido, pode ser concebida como existindo atualmente no presente tempo. Assim, a palavra usada na perspectiva é o mesmo que está correto em Hebreus 12, 23. Né? De todos os casos, de todos esses outros casos no Novo Testamento, onde aparece a palavra eclesia, refere-se à instituição fundada por Cristo. Né? A instituição fundada por Cristo, e todos os 5 casos, só anota os outros, onde possivelmente é um emprego misto. Refere-se a uma igreja particular, concreta, local, e uma pluralidade da igreja semelhante como a igreja que estava em Jerusalém, todas as igrejas dos gentios, as igrejas da Macedônia, a igreja da tua casa, em tua casa, está lá em Filemão 2, e as igrejas de Deus. A igreja um corpo. Frequentemente no Novo Testamento fala sobre a igreja é um corpo. Né? E quando vamos ver esse fundamento na nossa lição, a igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra. Esse aspecto, primeiramente, temos Cristo como eterna, como a palavra encarnada. A palavra viva, no princípio, era a palavra. João 1:1. Então, esse Jesus é a palavra humanizada. Né? Então, a igreja bíblica possui Jesus como seu fundamento. Não existe igreja sem Jesus como fundamento. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. E, em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras, a palavra inspirada, e não existe igreja sem Jesus.
né? Da mesma forma, não há igreja verdadeira sem fundamento bíblico, né? A heterodoxia, por exemplo, é o desvio doutrinário, e a apostasia vem se distanciando aí do abandono da palavra, e o abandono da palavra. Então, nós temos que, na nossa versão está escrito aqui, que a igreja é habitada pelo Espírito Santo. A igreja é habitada pelo Espírito Santo, que dirige e capacita ela. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito Santo começa no seu trabalho de convencimento do pecado. É o Espírito que convence o ser humano do pecado. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, em Atos 16, 14, aí vemos que é a obra poderosa do Espírito Santo convencendo para a salvação. Então a igreja como um corpo, a igreja como uma assembleia, né? A igreja dentro do reino de Deus, né? A igreja é falar daquilo que é para ser construído, o reino construído. E Cristo disse: dizei-no à igreja, quando falar diferente pessoal, não pode ser ajustada pelas que são envolvidas, pelas partes envolvidas, mas nunca se diz de tal do reino. Ou seja, essa questão da natureza da igreja e a instituição da igreja tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Caso contrário, não é igreja, é outra coisa menos igreja. Não tem base nenhuma, né? Então a natureza da igreja ela tem que ter Deus como seu Senhor, Jesus como seu fundador, obviamente, e também ela é considerada, a igreja é o povo da Bíblia, né? Precisa ter a palavra de Deus. A igreja como povo de Deus é descrita como muito significativo. A igreja é um corpo eleito. Isso não significa que Deus tenha arbitrariamente escolhido um para a salvação e outros para a condenação, né? Mas de 100 vezes o povo de Deus é chamado de santos, hagioi, no caso santos de Deus no Novo Testamento. Então não se entenda as pessoas assim designadas como condição espiritual superior a outros, de jeito nenhum, não é? Nós temos aí as bases bíblicas que nós podemos apontar aí para isso. A igreja é um corpo, o corpo de Cristo, entendeu? É uma figura bíblica que mostra a máxima relevância para representar a igreja bíblica. A igreja como corpo de Cristo, ela é a expressão predileta de Paulo. Ele vai trabalhar isso sempre. O corpo é que tem muitos membros, assim Cristo também, enfim, ele trabalha muito isso no capítulo 12 da leitura bíblica em classe. Nós vamos dar uma meditada nesse texto. A igreja é comparada a uma família, a um exército, a um templo, uma noiva. Porém, a igreja, dentro das suas prerrogativas, em primeiro lugar, a igreja, nós vemos a unidade do corpo. O corpo é uno. Sua principal característica é a unidade. Todos os que creem em Cristo são um. Então fazem parte do mesmo corpo, da mesma família, do mesmo rebanho. Essa unidade não é organizacional e nem denominacional, mas é espiritual. Nós confessamos o mesmo Senhor, dependemos do mesmo Deus, né? Ministramos o mesmo corpo, experimentando o mesmo batismo. Então, nós vamos observar que tem dois fatores interessantes que deixa claro sobre esses fatores que mantêm a unidade do corpo. Primeiro, o sangue. Pode ser difícil estabelecer a unidade entre meus pés, minhas mãos, meus rins, contudo o mesmo sangue alimenta esses membros e todos os outros, certo? Outra forma que compõe a unidade do corpo, o sangue fornece vida aos membros e se impedirmos de sangue de chegar a algum deles, então morreremos rapidamente. Então o que é que me enxerta aí e me insere no corpo de Cristo? O que me torna um membro do corpo de Cristo? O que me enxerta no corpo de Cristo? O que me torna membro no corpo de Cristo? Essas perguntas surgem quando estamos tratando disso. É o sangue do mesmo Cordeiro.
assim como o sangue é elemento que unifica o corpo, o sangue de Cristo nos torna um. Ninguém pode fazer parte da igreja se não for por meio da expiação, da obra da redenção operada pelo sangue de Cristo. Ninguém entra na igreja sem primeiro ter se apropriado dos benefícios da morte de Cristo e de seu sangue derramado. Segundo fator que mantém a unidade da igreja é o Espírito. Ele, além de trazer, isso dentro do texto de Coríntios 12, além do sangue, o que mantém o corpo uno é o Espírito. Nunca descobriremos o espírito ou a alma de uma pessoa em algum de seus órgãos, membros ou glândulos ou medula e tal. Em certo sentido, o espírito está em todos os membros do corpo. Em relação à igreja, diz o apóstolo Paulo, pois um só espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Capítulo 12, versículo 13 de 1 Coríntios. Faz parte da leitura bíblica em classe. O Espírito Santo foi quem enxertou você no corpo. Você foi batizado, introduzido no corpo pelo Espírito. Quem colocou você no corpo foi o Espírito Santo. Ele regenerou você, mudou a sua vida, converteu o seu coração. Um membro do corpo pode ser mais cheio do que outro membro, mas nenhum membro pode ser mais cheio do que outro membro, mas nenhum membro pode estar sem Espírito. Ser batizado no Espírito Santo significa pertencer ao corpo de Cristo. Ser batizado com o Espírito Santo significa pertencer ao corpo de Cristo. Ser cheio do Espírito significa pertencer a Cristo. Então, obviamente, essa unidade que Paulo fala no texto não é denominacional, não é uma unidade externa, mas é uma unidade mística e espiritual. É isso que nós podemos ver. Outro ponto importante que podemos ver é a diversidade do corpo. Nós vimos aqui, primeiro, a unidade, depois a diversidade do corpo. O corpo, embora tem uma grande diversidade de membros, essa é a natureza da igreja. E o que torna o corpo bonito e funcional é o fato dele ter seus membros harmoniosamente distribuídos, todos trabalhando juntos para o bem comum do corpo. Os membros do corpo são belos, quando distribuído com proporcionalidade. Um nariz que se desenvolve além além do normal, deforma o rosto. O olho, que é um órgão lindo, e nobre, ele é o farol do corpo. Contudo, já imaginou você encontrasse um olho de 75 quilos por aí? Imaginou na rua? Como você se sentiria? Como você sairia correndo? Sentiria medo, é pavoroso. Então Paulo ele pergunta, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? A beleza do corpo está na diversidade e na sua proporcionalidade. Então a igreja tem vários membros e ela tem a sua diversidade e a sua proporcionalidade, mas todos faz parte do corpo, compõem o corpo e está ali atrelado ao corpo. Então o corpo precisa ter diversas funções dos membros para sobreviver. Um membro serve ao outro e todos trabalham em harmonia para o benefício e edificação do corpo. Imagine se você esteja com fome, caminhando pela estrada e vê um pé de manga cheio de mangas maduras, mangas vermelhas, mangas bonitas, manga cheirosa. O seu olho vê a manga. No entanto, não basta o olho ver. Você tem de usar a mão para pegar. Então você tem de usar a boca e os dentes para morder e mastigar, enfim, você tem de usar a língua para movimentar, você tem de usar o estômago e assim sucessivamente. Essa alusão é muito interessante. Em terceiro lugar, também Paulo trata no texto sobre a mutualidade do corpo. Quando Paulo fala da mutualidade do corpo, ele exorta a igreja sobre 5 questões importantes. Primeiro, o perigo de complexo de inferioridade. Segundo, o perigo do complexo de superioridade, e terceiro, a necessidade mútua de cooperação. Quarta, nós vamos observar aqui, quarta, a necessidade da empatia, da alegria e na tristeza, da mesma maneira que se o membro sofrer, todos sofrem, E quinta, a necessidade de compreender
que não somos completos em nós mesmos, e precisamos um dos outros. Então Paulo escreve: ora, sois vós corpo de Cristo, e individualmente membro desse corpo. Uns estabeleceu a igreja, Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, terceiro mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos e variedades de língua. Então todos mesmo têm dons, mas ninguém tem todos os dons espirituais. Paulo pergunta: porventura são todos apóstolos? Certo? É interessante observar esses detalhes do texto proposto na nossa lição. Muito interessante esta base contextualizada aqui com a nossa lição, tá certo? Isto posto, vamos dar continuidade, então, observando todas essas bases da natureza, da dimensão da igreja local, visível, a particularidade das igrejas, né? E trabalhando essa unidade da igreja, né? Quando vamos observar isso, nós vamos ver essa unidade trabalhando em conjunto aí, não é? Trabalhando dentro dessa questão. Então, quando vamos trabalhar isso, nós vamos ver que essa unidade ela é super interessante para que a igreja continue viva, continue funcionando, continue dinâmica na comunidade onde está inserida, não é? E assim sucessivamente. É mais Cristo, menos ego, e vamos observando todos os contextos da natureza da igreja fundada, estabelecida e sustentada por Cristo, né? Podemos observar isso dentro desses contextos, certo? Então, quando vamos observar aqui no tópico de número 2, nós vamos ver que a igreja local e visível, biblicamente, podemos falar sobre a igreja em relação a diversas menções especiais. Isto é em relação à igreja local, isso eu já tratei, né? O tópico número 3 fala a igreja na sua dimensão comunitária. Então, esse aqui é um assunto que pega, porque o que é a igreja, a sua congregação, a sua igreja, qual é a relevância que ela tem na comunidade que ela está inserida? Por ela ter uma natureza como igreja, como é que é visto, não é? Pela sociedade a igreja? Essa é uma pergunta interessante que precisa de pararmos para fazer uma reflexão acerca desse assunto, porque tem uma relevância muito contundente isso aí. Precisamos observar e verificar que essa relevância, essa observação da questão da igreja e a sua natureza é um negócio assim que precisamos estar atento, porque a igreja precisa fazer alguma coisa para a comunidade onde ela está inserida. A comunidade espera da igreja ação, reação e assim sucessivamente. É claro que a igreja não é casa de caridade, ponto. Isso é um ponto comum e temos a convicção disso, mas a igreja como um corpo, né? Como não pode uma igreja como corpo, a igreja que é um corpo, está em conflito. Não pode um corpo estar, se um membro do corpo está doente, tem que ir ao médico, em alguns casos fica internado, em outros casos vai para a UTI, até arrumar um remédio para que venha sanar aquela doença. Caso contrário, ou há amputação do membro do corpo, ou o corpo inteiro morre. Então, observe que um membro depende do outro. Então, a igreja é um corpo e a Bíblia representa apresenta várias figuras, várias observação como lavoura, edifício, templo, noiva, rebanho, corpo e assim sucessivamente. Então, a natureza da igreja dentro da sua base, dentro dos fatores escriturísticos, ela precisa, ela é carente, ela vive dessa natureza completa, corpo, sangue, né, espírito. Ela amadurece em cima dessas bases, amadurece em cima dessas características, né, dessa base. Então a igreja ela é apontada de várias formas
E dentro desses resultados que a igreja precisa apresentar, nós temos aí a igreja como é vista na rua, como está no texto aqui na segunda, a igreja como una, junta, né? Isso significa a igreja indivisível. Na analogia onde se compara a igreja como corpo humano, Paulo deixa bem claro que a igreja é verdadeiramente cristã, é unida porque não pode haver divisão no corpo, né? Então Jesus Cristo disse que o reino dividido não subsiste. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 25. Então podemos observar que a palavra de Deus está dentro a igreja deve estar dentro da base da palavra de Deus, né? A unidade na igreja, Paulo descreve aí a igreja em Filipos: completai meu gozo, porque sintais o mesmo que tenho, tendo o mesmo amor e mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, né? Esse texto mostra o anseio do apóstolo Paulo pela unidade da igreja. Depois tem a diversidade, nós temos a igreja a união, a unidade e a diversidade, né? Isso reverbera aí o anseio de Jesus pela unidade de seus discípulos, né? Ali que os teólogos chamam de unidade essencial da Trindade. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma essência, possuindo a mesma substância, nenhum só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, a unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamento distinto, maneira diferente de fazer as coisas, mas mesmo assim somos um em Cristo. E Jesus nos preserva mesmo assim, tem a igreja como una, não é? Então precisamos lidar com essa questão da unidade, de lidar com os diferentes, né? E assim sucessivamente. Então a igreja, ela é formada dentro desse contexto para invocar a Deus, para adorar a Deus, para buscar a Deus, para obedecer ao Senhor, não é? Para ter os seus esforços cristãos, para ter as bases escriturísticas, para ter as bases contextualizadas, dentro dessa natureza que a igreja vive. Então, quando vamos trabalhar bem essa proposta, podemos observar que dessa natureza proposta pela Bíblia, nós temos a igreja como uma vitrine, não é? Por quê? Porque a igreja ela vive em Cristo. Então o mundo olha para a igreja com destaque, né? O mundo olha para a igreja como tendo um destaque, não tenha dúvida. Por mais que ele não goste da igreja, por mais que ele tente deturpar a igreja por falta de conhecimento, mas ele tem, tanto que se um membro for trabalhar isso, não é? For dar trabalho em algum lugar, ele diz: mas você não é crente? Porque ele se torna conhecido, ele sendo conhecido, o pessoal vai cobrar dele moral, precisa ter moral, igreja precisa ter moral, né? Então, dentro da perspectiva petrina, nós observamos que Pedro, no capítulo 2, verso 9 e 10, o apóstolo vê a igreja como um grupo, como sendo comunidade, dando uma descrição de identidade corporativa dos cristãos. Ele vê a igreja como um corpo, ou seja, as palavras usadas, ele descreve essa identidade que foram usadas no Antigo Testamento para o povo de Israel. Lá em Êxodo 19, versículo 5, versículo 6, foi usado ali. E Pedro mostra que a nação escolhida não